tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como eu sempre digo no começo de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, para você sair daqui pronto para tirar coisas do papel. E eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível para vocês hoje. E hoje eu tô aqui com a Sofia. Sofia, se apresenta pro pessoal. Olá, tudo bem? Meu nome é Sofia Maroco, né? Eu sou nutricionista, eu tenho 24 anos, mãe de dois meninos, né? E atualmente eu moro em São Miguel Paulista, né? Na zona leste de São Paulo. Legal. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta aleatória para cada convidado. E para você, por ser nutricionista, eu quero saber qual é a sua comida favorita. Ah, legal. Bom, minha comida favorita é o básico, sabe? Sou muito, muito fã de arroz, feijão e ovo, sabe? Tudo bem fresquinho. Amo, tipo, sou apaixonada. Uhum. Vamos voltar lá quando você era criança. Que tipo de criança era você na escola? Você era o tipo que gostava de estudar? A que era a do fundão? Ou era mais nerd que sentava ali na frente, conversava com os professores? Como era você na escola? Ah, Yasmin, eu sempre sentava na frente, né? Eu era uma menina muito estudiosa, gostava muito de estar ali perto dos professores. Eu sempre fui muito querida, sabe, na escola, desde a época de infância, assim, quando eu lembro no pré, sabe, que eu estudava, eu era uma menina muito próxima das professoras. As professoras sempre gostavam de mim, sabe? Conversava muito. Então, tipo, chamava atenção, né? Aquela menininha que falava, que perguntava, que, tipo, tudo tinha um porquê, né? Quando eu fui pro fundamental também, sempre me destaquei por ser uma boa aluna, né? Até o final dos meus estudos, sempre fui uma boa aluna, né? É, e na escola eu lembro de uma situação muito delicada, né? Porque eu era bem gordinha, né, na escola. Então, tipo, sabe, sofri um pouquinho aquela coisa, sabe? Tipo, ai, nossa, gordinha, nerd, sabe, essas coisas. Era eu. Uhum. E foi dessa situação difícil que você escolheu a nutrição lá na frente? O que que te levou à nutrição? É, no começo, tipo, quando eu era criança, eu falava que eu queria fazer gastronomia, porque eu adorava cozinhar, adorava, tipo, fazer essas coisas em casa, bolo, ajudar minha mãe, né? E aí eu falava que eu queria fazer gastronomia, que eu queria ser dona de um restaurante, né? Só que aí no futuro depois tudo mudou, porque quando eu comecei a sofrer com sobrepeso na infância, né, minha mãe procurou um tratamento para mim, né? E aí eu fiz um acompanhamento nutricional, né, aonde me ajudou a perder o peso, sabe, a me estabilizar. E também teve o meu estirão de crescimento, né, que normalmente as meninas sofrem estirão entre 12 e 13 anos, né? E isso também me ajudou na perca de peso, né? E aí foi aonde eu decidi, sabe? Tipo, falei, nossa, que legal, né? Tipo, existe um profissional que ajuda as pessoas a emagrecer, né? A restaurar a vida da pessoa, sabe? A restaurar a autoestima. E aí foi aonde eu falei, meu, posso fazer alguma coisa assim, sabe? Tipo, de poder ajudar outras pessoas. E aí foi onde eu decidi querer fazer a nutrição. Foi a partir desse momento, sabe? Porque me ajudou. Então, tipo, eu pensei, se eu posso, se alguém pode ajudar você, por que que eu não posso ajudar outras pessoas, né? Através da nutrição, né? E aí foi onde dei o primeiro passo, né? Eu entrei no curso técnico e aí eu associei o curso técnico junto com o ensino médio, né? E aí eu fiz o técnico junto com o ensino médio, e aí eu me formei como técnica de nutrição, né? E aí depois que eu me formei como técnica de nutrição, aí eu falei, mãe, realmente é isso que eu quero, sabe? Eu gostei da área, né? Porque é o primeiro passo, né? Você precisa conhecer, né? E aí eu falei, sabe, super me identifiquei. E aí eu falei, não, vou entrar na faculdade. Então, logo quando eu acabei o curso técnico, em 2017, eu decidi entrar na faculdade de nutrição, sabe? Já entrei. Me formei no ensino médio em 2016. Quando foi em 2017, eu já me matriculei na faculdade. E aí eu me formei, né, na área da nutrição. E eu sou apaixonada pelo aquilo que eu faço, sabe? É uma área que eu super me identifico, gosto muito, né?
E eu acho que é isso. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? Aonde a gente se encontra, né? E eu não me vejo em outra profissão, sabe? Sou apaixonada pela área da nutrição. Uhum. E como que foi? Você falou que você já estava apaixonada pela profissão depois do curso técnico, mas como que foi para você entrar na faculdade? Quais eram as suas expectativas antes de entrar na faculdade de nutrição e o que que você encontrou de verdade quando você entrou na faculdade de nutrição? As coisas que você tinha imaginado bateram ou demorou um tempinho para engrenar e você falar, nossa, é diferente daquilo que eu vi no curso técnico, é muito parecido? Como foi essa experiência da faculdade para você? Assim, quando eu entrei na faculdade, né, tinha muita coisa que eu já tinha visto no curso técnico, né? Porque muitas matérias são bem parecidas, mas no curso técnico eles são muito mais voltados para a área de UAN, né? Onde você vê questão de qualidade, né? Questão de técnica dietética. E isso daí foi muito fácil para mim, né? Porque eu já tinha visto isso no curso técnico, então foi muito mais fácil na faculdade, né? Então as primeiras matérias são muito voltadas nisso, os 2 primeiros semestres, né? E aí você vê um pouco de anatomia também, fisiologia, e aí são matérias que eu tive um pouco mais de dificuldade, né? Porque no começo eu meu foco era muito UAN, sabe? Porque eu já tinha estagiado em um ano curso técnico, então para mim isso facilitou, né? Mas a gente começa a ver a questão da área de nutrição voltada na área clínica é bem nos últimos semestres, né? E aí é onde você se choca, sabe? Tipo, assusta muito os alunos, né? Porque é um tempo muito curto, né? Você vê isso entre o quinto e o sexto semestre, e aí você tem que correr, sabe, para absorver todas aquelas informações, porque você já vai para o campo de estágio. E eu estagiei, né? Estagiei em hospital e no lactário, né? E aí foi onde eu vivenciei realmente as situações, né? Ver paciente, ver como é que funciona. E aí você se choca, né? E aí é onde você decide aquilo que você quer ir, né? Mas é realmente na área final, né? Mas a faculdade, assim, como que eu posso dizer? Muita informação por um pequeno tempo, sabe? Tipo, 4 anos ainda é pouco. Uhum. Eu tenho essa impressão também, né? Eu estudo com a Guinevere, né? Até te falei. E eu Sim. sinto a mesma coisa. Porque e eu acho que pra gente, né? A minha sala e a sala da Guinevere foi pior porque a gente fez tudo isso durante a pandemia, né? 4 anos Uhum. presencial é pouco, né? Imagina pra gente que estamos tendo presencial de verdade 2 anos aí, né? Então, assim, acho que a gente acabou perdendo muita coisa e como você falou, é muita coisa para você fazer, e a parte da prática sempre fica lá pro final, né? Então você acho que às vezes a gente fica um pouco frustrado ali no começo, fica pensando, caramba, é isso mesmo, por que que eu escolhi isso? E aí quando vai chegando É, pro final, você vai falando, é por isso que eu escolhi. Mas assim, demora um pouco, né, a chegar a esse lugar. E eu acho que o estágio tem essa missão, né, de fazer a gente se reapaixonar de novo por aquilo que a gente escolheu na faculdade. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como foi para você passar por esses momentos de estágio, alguma situação que te marcou enquanto você estava estagiando, aí no finalzinho da faculdade. sim. Meus estágios assim foram bem difíceis, porque durante esse período eu trabalhava, né? Então, assim, eu não podia abrir mão, né, do meu serviço, né? E aí eu consegui conciliar, graças a Deus, minha coordenadora foi bem compreensiva comigo na época, né? E o meu primeiro estágio, que foi de UAN, eu consegui fazer na unidade onde eu trabalhava, né? Porque eu trabalhava em restaurante, né? Como técnica de nutrição. E aí eu consegui fazer o meu primeiro estágio, que foi de UAN, na unidade onde eu trabalhava, né? Foi bem bacana, eu consegui fazer todos os meus relatórios, né? Meu trabalho de campo, né? Eu consegui fazer. E aí eu precisava fazer os meus estágios de saúde pública e de clínica, só que aonde eu trabalhava eu não conseguia. Então eu pedi para sair do meu outro serviço, né? Entrei num hospital, comecei a trabalhar no hospital e aí eu consegui conciliar os meus estágios, né, de saúde pública e de clínica trabalhando.
né? Porque se eu tivesse que sair do serviço, era muito pior, né? Então, graças a Deus, eu consegui também conciliar os meus 2 últimos estágios, né, no local onde eu trabalhava. Então, isso facilitou muito, sabe? Porque eu acredito que é um choque e, assim, não tem o que fazer. Todo mundo vai passar por esse período. Alguns têm que abrir mão do serviço. Se você consegue conciliar o seu serviço com os estágios, maravilha. Parabéns, você nota 10. Mas nem todo mundo tem esse privilégio, entendeu? Mas a gente precisa passar por essas etapas, sabe? E aí eu consegui conciliar o meu estágio de clínica e de UAN, né? E de saúde pública, tudo onde eu trabalhava. Né? E uma situação assim que foi bem bacana foi o meu trabalho de clínica, foi voltado para uma paciente que ela tinha insuficiência renal, né? E era criança, né? E aí, sabe, a professora ficou impactada com o trabalho, sabe? Porque a gente conseguiu, né, através da nutrição, reverter essa situação, né? E foi um trabalho muito bacana. E todos os meus trabalhos de estudo na faculdade sempre foi voltado para a área da criança, né? Eu sempre gostei de trabalhar com esse tema, né? De materno infantil, apesar de não seguir esse rumo, né? Porque eu acho que é uma situação bem delicada. Hoje, meu foco mesmo eu trabalho com emagrecimento, porque também entre os meus trabalhos da faculdade, meu TCC sempre foi voltado à obesidade, né? E hoje eu acho que é um problema sabe, mundial, né? Hoje a obesidade está muito relacionada, né, em várias questões, em vários países, não é só em países subdesenvolvidos, né? A gente tem problemas sim com a obesidade, tanto a obesidade infantil quanto a obesidade em pessoas adultas, né? Então eu acho que a gente precisa estar focado nisso hoje e tentar reverter essa situação, né? Sim, eu acho que. Eu até entendo você falar sobre isso, né? Sobre o seu primeiro interesse ser sobre a área das crianças, porque muitas vezes o meu interesse na faculdade acaba sendo esse também. Eu já fiz trabalhos falando sobre adoção, sobre leitura e tudo mais, e no final das contas a gente sempre volta na base, né? A gente sempre volta nas Sim. crianças. Porque se a gente faz um bom trabalho com elas, lá na frente a gente não vai ter que se preocupar com muitas outras coisas. A gente se preocupa muito com a educação das crianças ali no começo, lá na frente a gente não vai ter dificuldade com essa criança para ela estudar, para ela entrar numa boa faculdade, porque a base está com ela, né? Eu acho que na nutrição também. Até porque eu vejo muito, hoje em dia, a gente tem muita informação nessa questão, né, de mães e pais e educação e forma de introdução alimentar e tudo, mas a gente vê que num começo é tudo muito legal, né? As mães ficam muito preocupadas, nossa, como que eu vou introduzir, como que eu vou fazer, e tem a hora certa de comer, e tem a hora certa de fazer, e aí quando a criança, sei lá, chega nos 3 anos, ela fala, ah, beleza, até aqui tá tudo bem, eu vou até aqui já deu para mim. E aí para de fazer tudo que fez, né? Aquela coisa, né? Tem mãe que não dá açúcar, que não dá nada, que a criança é toda regradinha, né? Tem as marmitinhas e Sim. tudo, mas chega nos 3 anos, fala, ah, beleza, agora eu vou relaxar, agora pode comer o que quiser, pode fazer o que quiser, e perde isso, né? Porque paladar é muito isso, né? É uma coisa de Sim. construção, né? Se você constrói bem na base, depois constrói e continua, né? Não é só construir e Sim. depois acabar com Tem que tudo. continuar. É que nem eu falo, uma coisa que eu priorizo muito aqui na minha casa é a gente comer na mesa. Tipo, pode ser a situação que for. A gente senta e janta, a gente faz todas as refeições sentado na mesa. Com meus filhos, a gente coloca eles aqui. Até o meu bebê, eu tenho um bebê de 3 meses, né? E assim, a gente sempre põe todo mundo aqui próximo, sabe? Para todo mundo vivenciar aquele momento. E é que nem eu falo com meu esposo, a gente precisa estar ali incentivando. Porque assim, se você não come, seu filho não vai comer. Tipo, se você faz careta, ai, não gosto, tipo, ele não vai gostar, entendeu? Uhum. Tipo, ele vê, meu pai e minha mãe não gostam, por que eu vou comer? Né? Então, assim, tipo, eu sempre faço isso constantemente. Todas as nossas refeições são na mesa, sabe? Eu acho que priorizo muito isso, sabe? É um momento muito família. Eu gosto muito de sentar, fazer nossas refeições sentados, comendo, né? Todo mundo ali. E é isso, é uma construção, sabe? É constante. Quando você muda o seu hábito de se alimentar, é para sempre, sabe? Você dificilmente vai reverter essa situação.
eu hoje não tenho o hábito de tomar refrigerante, mas isso eu parei lá atrás, sabe? Quando eu comecei a perder peso, na época que eu era criança, ali que tava entrando entre a criança e a adolescência, e, e eu parei, sabe? Hoje eu não sinto falta, sabe? Tipo, não sinto falta. Não tenho vontade, tipo, não me desperta, sabe? Esse desejo de, tipo, ai, eu preciso de um refrigerante. Não, não tenho. Então é isso, é uma construção, sabe? Meu filho hoje também dificilmente pede para beber refrigerante, sabe? Tipo, mas também se alguém oferecer, não tem o que fazer, sabe? É pior negar para criança, sabe? Mas ele vai, você vê que ele não sente falta. Então, às vezes a gente tá no aniversário, às vezes ele até pede água, mãe, dá água. Tá bom, ele quer água, vocês estão vendo, não sou eu que tô negando, né? Tipo, ele Uhum. pediu sozinho. Então é uma construção, a criança mesmo vai escolhendo, sabe? Sou apaixonada, assim, por ver essa questão de como a introdução alimentar faz diferença, né? A gente fez um trabalho quando ele era menorzinho e hoje ele já sabe escolher, sabe? Ele é apaixonado por fruta, ama todas as frutas, sabe? Se deixar, come fruta o dia inteirinho, né? E agora a gente está na questão, né, que entre os 2, 3 anos ele sofre um pouquinho dessa seletividade alimentar, né? E aí é onde você tem que trabalhar um pouco a parte mais lúdica, né, para poder tentar incentivar, né? Uhum. Eu queria puxar um pouco já para os seus atendimentos, mas eu queria falar um pouco de maternidade, porque eu acho que vai dar um norte para as pessoas para entenderem um pouco sobre isso. Você falou que tem dois filhinhos, né? Um mais velho e um de 3 meses. E eu queria que você Isso. falasse como foi para você e como está sendo, né? Porque ele ainda é pequenininho, fazer isso acontecer, né? Porque às vezes, aquele ditado, né? Casa de ferreiro e espeto é de pau, né? Que às vezes a casa de alguém que trabalha naquela área, às vezes não é tão legal como de alguma outra pessoa que talvez não trabalha na área, mas estuda e se esforça para aquilo. Como Sim. que foi para você, tá? Descobri que tô grávida, sou nutricionista, os seus hábitos alimentares já tinham mudado, né? Por conta de tudo que aconteceu com você. Então você já vivia Sim. uma vida mais assim, de comer saudável e tudo mais. O seu marido, ele já vivia essa vida também, de comer saudável e de tudo, ou não? Você que teve que influenciar. Não, assim, ele até ele nunca foi uma pessoa que recusava as coisas, sabe? Tipo, sempre comeu muito bem, a mãe dele sempre incentivou eles, né, assim, desde criança. Então, assim, para ele só foi um reforço, né? Tipo, agora eu sou casada com uma mulher que é nutricionista, então assim, sou obrigada a fazer isso. O pessoal até tira um sarro, sabe? Eita, esse daí nunca vai engordar, né? Tipo, o Wellington vai ser sempre magro. E é assim, sabe? Mas para ele foi tranquilo, sabe? Nessa questão, né? Eu falo que, assim, a maternidade é chocante, porque é um momento que você passa, assim, sabe? Tipo, você não imagina. Por mais que eu conhecia, sabia o que era, como se alimentar, na minha gravidez eu engordei muito, né? Uhum, Talvez porque mexeu muito com o meu emocional, sabe? Ter mexido um pouco com o meu psicológico. E eu engordei na minha gravidez. E assim, isso foi chocante, sabe? Que eu falei, meu Deus, eu não vou voltar ao meu peso, eu não vou conseguir. E é um processo. Você tem que se aceitar, sabe? Você tem que respeitar o seu momento, né? Porque você não engorda na gravidez de um mês para o outro, você engorda durante 9 meses da gestação, né? uhum, Então você tem que aceitar que depois que a criança nasce, você não é uma modelo que você vai voltar ao seu peso normal, sabe? Tipo, no outro mês você já vai estar esbelta com a sua barriga chapada. Não. É um processo, sabe? É um processo, é uma caminhada longa, né? Mas eu consegui, né? Durante um ano, para o meu bebê, para o meu filho, meu primeiro filho, que é o Ravi, completar um ano, eu consegui voltar ao meu peso normal antes da gravidez, né? Então, você tem que ir um passo de cada vez, sabe? uhum, Devagarzinho, devagarzinho, todo mundo chega lá. E é possível, né? E aí eu engravidei de novo. Então, tipo, é outro processo, outra gestação. Nenhum filho é igual ao outro, nenhuma gestação é igual a outra, mas graças a Deus também não tenho que reclamar. Minhas gestações sempre foram tranquilas, né? Eu nunca passei mal, sabe? Tipo, muito bem, sabe? Minha gestação foi muito tranquila até o final, graças a Deus. Você sofre um pouquinho de dor nas costas, essas coisas, porque eu também trabalhei até a reta final das minhas duas gestações, né? uhum. Mas
foi mais essa questão mesmo, né? E quando eu passei pela introdução alimentar dele, também foi bem bacana, né? E aqui não tem esse ditado, né? Porque aqui a gente faz, eu gosto dessa área, então eu priorizo praticar isso na minha casa também, com os meus filhos, com meu esposo, sabe? Então, assim, sempre pratiquei introdução alimentar com ele, introduzindo todo dia um pouquinho, alguma coisa diferente, né? E faço isso até hoje, sabe? Sempre gosto de ir na feira, de estar comprando as coisas, de colocar isso em prática mesmo. Uhum. Muito legal. Então, agora vamos falar sobre os seus atendimentos, de como surgiu essa ideia de você entrar no Instagram, começar a fazer do Instagram a sua vitrine, né? Porque lá você coloca os seus pratos, lá você esclarece dúvidas, você fala sobre isso, né? Sobre ir na feira, sobre escolher fruta e tudo mais. Então, como que foi para você? Como surgiu essa ideia de começar a aparecer e de como está sendo para você atender as pessoas online e de ver essa mudança, né? Todos os dias aí atendendo as pessoas e cuidando, né? Assim como um dia cuidaram de você e transformou sua vida, como é agora você estando nesse lugar da nutricionista que ajuda e que muda a vida de pessoas. Ah, entendi. Legal. E a minha pergunta, né? Eu, tipo, hoje, né, na minha realidade, eu voltei para essa questão do atendimento pelo fato de precisar de uma flexibilidade maior, né? Eu preciso focar hoje no meu trabalho, né, para mim poder também conseguir conciliar essa vida de maternidade, sabe, de conseguir conciliar. Eu preciso estar mais presente para conseguir cuidar melhor dos meus filhos, né? E na minha rotina antiga eu não conseguiria, sabe? Então, assim, quando eu tive o Ravi, eu perdi muito do crescimento dele, sabe? Então, assim, eu não queria perder dessa vez com meu filho, com o Rael, né? E aí foi aonde eu falei, sabe, tipo, eu sou nutricionista, por que que eu não posso trabalhar para mim, né? Eu tive aquele start, sabe? Tipo, por que que eu não posso trabalhar para mim atendendo, né? Onde eu consigo ter uma rotina mais flexível, sabe? Onde eu posso conciliar a minha vida com os meninos e a minha vida profissional, porque eu não queria perder isso, sabe? Minha independência profissional, sabe? A minha autonomia de ter o meu próprio dinheiro, de ter minha própria renda. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar, né? E aí foi aonde eu pensei, tipo, hoje, né, eu preciso tentar fazer da minha profissão a minha renda também, né? E aí foi onde eu pensei, preciso montar um Instagram, preciso colocar ali meu nome piscando em todos os lugares para as pessoas poderem enxergar, né? Porque se você, como diz aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, se ninguém te vê, como é que vai saber que você tá aqui, né? E aí eu falei, pô, vou montar meu Instagram, né? Vou montar o meu Instagram profissional, desvinculei ali minha conta pessoal, né? Deixei minha conta pessoal só para minhas pessoas, meus amigos, meus familiares. E falei, vou montar o meu Instagram profissional, né? Onde as pessoas possam ver, onde eu só vou falar sobre aquele assunto, né? E tá sendo muito bacana, sabe? Tipo, a procura das pessoas, você ter aquela conversa, sabe? Realmente o pessoal tá me conhecendo, tá me chamando, tá, sabe, me procurando para fazer esse acompanhamento nutricional, sabe? Às vezes de um prazo maior, um prazo mais longo, às vezes de um curto período, porque o objetivo daquela pessoa é menor, né? E é muito bacana, sabe? Essa troca de conversa, essa informação, poder conversar ali com aquele paciente, né? Ouvir a história dele, ouvir o que ele já fez, né? E por que que ele não atingiu o objetivo dele? Qual é a dificuldade dele, sabe? Então é muito bacana, sabe? Eu tô apaixonada, tô gostando muito de fazer esse atendimento, né, com esses pacientes, né? E não muda nada, sabe? Às vezes as pessoas acham, tem esse preconceito porque é um atendimento online, mas o atendimento online e o atendimento presencial, tudo que eu faria num atendimento presencial, eu faço no atendimento online, né? E hoje a telemedicina tá aí, sabe? Depois da pandemia veio isso e veio para ficar, né? Hoje várias plataformas, a gente tem vários atendimentos com médicos mesmo que também fazem atendimento online. Então eu acho que essa ferramenta hoje, esse recurso veio
totalmente 100% para ficar, né? Uhum. Você disse que trabalha com essa questão do emagrecimento, e eu acho que ao longo dos anos nós vimos muitas mentiras, né? Sobre formas de emagrecer, quando não era um remédio, eram dietas loucas, muita restrição, muita dificuldade, né? Sempre era alguma coisa penosa, né? Pra se Sim, fazer. Nunca era visto como, tipo assim, não, e logo depois a gente viu a reeducação alimentar também, né? E aí as coisas começaram a caminhar e as pessoas começaram a ter um interesse maior pela nutrição e procurar profissionais para fazer isso, né? Porque antes a gente dava na doida, eu quero emagrecer tantos quilos. E aí parava de comer um monte de coisa, se restringia pra caramba. E às vezes até conseguia um resultado, mas não conseguia manter aquele estilo, aquilo como um estilo de vida, né? Então eu queria que sim. você falasse um pouco sobre isso, né? Como nutricionista, quais são os malefícios de fazer isso, né? De do nada falar assim, olha, eu quero, sei lá, emagrecer 20 quilos, vou parar de comer tudo, não vou comer doce, não vou comer nada, e eu vou viver só aqui tomando água, comendo fruta, comendo legumes. Tipo assim, sabe, não ter um vasto cardápio, né? Tá fechado ali, quais são os malefícios disso, né? Sim. Bom, Yasmin, eu sempre falo, sabe? Eu penso que a alimentação não tem que ser uma penitência, sabe? Tipo, nossa, um pecado. Meu Deus, eu vou comer. Nossa, que absurdo. Não, gente, comer é um prazer, sabe? Tipo, é uma coisa gostosa de se fazer, né? Então a gente não precisa restringir tudo, sabe? Eu fico chocada. Às vezes as pessoas procuram um remédio, tomar algum remédio sem prescrição, sabe? Porque assim, se você passar no endócrino, você tiver um acompanhamento com um endócrino, com um nutricionista, com um personal, sabe? Todo aquele grupo de profissionais, né? Aí é uma coisa. Agora, quando a paciente simplesmente por conta própria vai lá e procura um remédio, não é a sua solução. Porque às vezes o efeito pode ser pior, entendeu? É onde a gente fala que tem aquele efeito sanfona. A pessoa perdeu aquele peso, mas daqui um ano, às vezes 6 meses, ela volta, né? Então, aonde a gente tem aí um malefício, entendeu? O efeito rebote, o efeito retorno, onde você tem aquele efeito sanfona, onde você volta a ganhar todo o peso de novo, né? Então, às vezes, não é a solução, sabe? Eu sou apaixonada por chocolate, sabe? Eu amo chocolate, né? E se eu for fazer um plano alimentar para mim hoje, eu não ia tirar o meu chocolate, porque eu gosto disso. Por que que eu vou tirar aquilo que eu gosto de comer? Então eu penso muito isso quando eu vou fazer um plano alimentar do paciente. Se ele gosta de comer pão, por que que eu vou tirar o pão? Entendeu? Não é a solução dos seus problemas. Tudo pode ser assim, tudo pode ser encaixado, sabe? De forma equilibrada, de forma calculada. Cada um tem um perfil. Não é a sua dieta que vai ser perfeita para você, que vai ser perfeita para mim. Porque o seu biotipo é um, meu biotipo é outro, a sua necessidade energética é uma, a minha é outra, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo tem que ser calculado, tudo tem que ser equilibrado, encaixado da forma que combina para você, que é perfeito para você, e não para mim. Porque aquilo que você gosta não é o mesmo que eu gosto. Não é porque o seu coleguinha fez uma dieta que deu certo que para você vai dar certo, entendeu? Então hoje é por isso que muitas pessoas já estão enxergando que nem sempre aquilo que o colega faz dá certo. Que você precisa sim de um acompanhamento, de algo personalizado e de algo para você. Uhum. Porque quando você faz um plano alimentar para você, fica mais fácil de você seguir, entendeu? Porque é de acordo com a sua realidade. Tem gente que não gosta de tomar café da manhã, por exemplo. Então, adianta eu colocar lá que ele vai ter obrigado a fazer um café da manhã com um copo de café, com 2 ovos mexidos, com pão, com isso, que aquilo. Ele não vai fazer, gente, se ele não tem esse hábito, entendeu? Então, eu priorizo muito um atendimento personalizado de acordo com a realidade da pessoa, sabe? De acordo com a sua rotina, com aquilo que você costuma comer, com aquilo que você tem em casa. Não vou te passar coisas, sabe? Tipo, mega elaboradas se você não gosta de cozinhar, então você não vai fazer, entendeu? E eu acho que é isso, sabe, Yasmin? Hoje as pessoas estão muito mais voltadas para essa área e tem muita informação também.
E nem sempre todas as informações que você vê, nem sempre são verdade, sabe? Porque muita gente ali, às vezes, monta um Instagram, a pessoa não é um profissional, ela não estudou para aquilo e ela vai pegando informações aleatórias, sabe? Pega de um, pega de outro, pega de um, pega de outro, pega do Google, Uhum. joga ali e acabou, entendeu? E nem sempre é verdade. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é sobre levar em consideração biotipo, é, carga energética. Não sei se estou falando certo, mas Necessidade energética, isso, sim. necessidade energética, que é uma coisa que profissionais vão te falar o que que é necessário para você. É, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como você, como nutricionista, consegue perceber isso? É através da conversa com o paciente? É através do estilo de vida dele? Como que funciona isso? Então, assim, durante a minha consulta, né, eu sempre peço que o meu paciente responda um pré-questionário, para antes de eu entrar em consulta com ele, eu já conseguir entender melhor o que se passa, para a gente também otimizar o nosso tempo durante a consulta, né? Então, ele responde esse questionário. Com prévia nesse questionário, eu consigo já entender mais ou menos como é o estilo de vida dele, aquilo que ele tem o hábito de comer, aquilo que ele gosta, aquilo que não gosta, quantas vezes ele faz refeição dentro de casa, fora de casa, se sai muito, se é um paciente que tem o costume, o hábito, né, de sair, de estar sempre comendo fora de casa, né? Então, com esse pré-questionário, eu já consigo entender isso, né? E como eu calculo a necessidade energética, a gente tem fórmulas, né? Fórmulas para calcular quanto que você necessita se alimentar, qual é a sua necessidade, qual é o seu gasto energético, qual é a sua taxa de metabolismo basal, né? Então é através de fórmulas, né? A gente usa aí, então o seu peso, né? O seu peso atual, né? E qual é a sua altura, né? E com base nisso a gente consegue fazer em cima dessas fórmulas, a gente consegue ver qual é a sua necessidade, seu gasto, tudo isso, né? É através de fórmula, tá? Uhum. Muito legal. Eu queria que você falasse também um pouco sobre esse acompanhamento médico-paciente que precisa existir, né? Como você falou, às vezes tem pessoas que chegam com idade menor, ou às vezes um com uma necessidade maior, né, desse atendimento, até por conta da preferência e do objetivo do paciente, que a gente tem que levar em consideração também, né? Porque tem gente que, sei Sim, lá, eu quero emagrecer. Porque, sei lá, acho que tem gente que entra no consultório com uma cabeça certa, né? Tipo assim, olha, eu quero perder 20 quilos, mas eu sei que eu não vou perder 20 quilos em um mês, né? Então eu preciso de um acompanhamento até isso acontecer, né? E a sim. nutrição, ela também é só uma pontezinha para que esse resultado aconteça, né? Porque existem várias outras coisas que o paciente vai ter que fazer nessa caminhada, né? É esse acompanhamento com o nutricionista e, sei lá, exercício físico, alguma outra coisa aliado a isso, né? Porque eu acho que a alimentação por si só, ela não vai fazer todo o trabalho, né? Sim, sim. E assim, não adianta as pessoas também achar que é a nutricionista que vai fazer o trabalho para você, né? Acompanhar. Durante a sua jornada, eu vou te acompanhar. Hoje eu uso um software, né? Onde esse aplicativo, o paciente faz o diário dele alimentar e eu consigo acompanhar mais de perto tudo que ele está comendo, consigo dar meu feedback, tipo, ó, tá legal, ó, melhor isso daqui. Então, eu consigo acompanhar você de pertinho, né, através dessa ferramenta, né, que é um aplicativo que a gente tem, né, que eu utilizo para acompanhar o paciente mais de perto, né? E assim, a alimentação, vamos colocar aí conta 70%, né? E o restante fica com você. Então, se você seguir ali, tiver aquela constância, ser uma pessoa persistente no seu objetivo, tudo vai fluir bem, né? E se você puder conciliar com uma atividade física, melhor ainda, né? E hoje tem tanto recurso, sabe? Tipo, tem profissionais, eu trabalho com uma parceria onde ele faz um atendimento online, sabe? Tipo, você conversa com ele, eu tenho um parceiro meu que ele é personal, e ele faz um treino voltado para você fazer até na própria sua casa, sabe? Tipo, você vai mandar ali foto para ele do local onde você pretende treinar, sabe? De onde você pretende fazer essa atividade física.
E ele faz aquilo tudo personalizado, de acordo com a sua realidade, com o seu tempo, sabe? Então, às vezes, as pessoas também, eu já ouvi falar que tem gente que tem preconceito de fazer atividade física, sabe? Tipo, ou tipo um bloqueio, sabe? Tipo, ah, eu não vou pra academia porque eu não tenho companhia, ou eu não vou pra academia porque, sabe, eu não gosto, ou eu não vou pra academia porque eu tenho vergonha. Mas você não precisa fazer isso, você pode fazer na sua casa também. Uhum. Toda forma de se movimentar vale a pena, entendeu? E o resultado pode ser melhor. Então, assim, a alimentação conta, mas o exercício também conta, sabe? Tipo, ajuda muito, né, para você atingir o seu resultado mais rápido. Uhum. E uma coisa que eu achei muito interessante de você falar é que em todo momento você fala sobre realmente a necessidade do paciente, a rotina da pessoa, porque a gente tem que levar isso em consideração, né? Sim, Porque a gente tá no começo do ano, né? Aí tem aquele boom de, nossa, eu quero mudar, eu quero fazer, eu quero acontecer e tudo mais. Mas às vezes a gente não coloca na balança de verdade quais são as mudanças reais que a gente vai ter que fazer na nossa vida, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu quero sim. emagrecer tanto. A gente coloca um número ali. Mas a gente não tem nem os hábitos necessários para aquilo, né? Às vezes a gente não come direito, a gente não procura se movimentar, a gente não procura fazer nada. Então, acho que esse é um tempo que a gente precisa não só colocar metas, mas também pensar na nossa rotina, né? O que que funciona para mim? Quais são os meus hábitos? O que que eu faço? Será que isso se encaixa na minha vida? Ou se não se encaixa, eu vou fazer acontecer? E buscar ferramentas para que isso aconteça, né? Porque a alimentação Sim. é uma ferramenta para que coisas mudem na nossa vida. E eu acho que Uhum. a reeducação alimentar é muito isso, né? É muito sobre você aprender de novo como fazer uma coisa que você já faz, né? Porque se alimentar, a gente se alimenta. Mas às vezes Todos os dias. é se alimentar certo, é fazer da forma correta, né? Aham. É exatamente isso, sabe, Yasmin? É constância, é todos os dias fazendo um pouquinho. Não adianta você que tá com hábitos totalmente errado tentar se restringir de tudo, porque é pior, entendeu? Porque a nossa cabecinha, ela pensa o seguinte: nossa, me restringi, me bloqueei de comer isso, sabe? Tipo, não vou comer. Então você fica com mais desejo, sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E aí você vai comer mais do que você precisa, entendeu? Porque você se privou daquilo. Então, começa todo dia fazendo um pouco. Ah, eu não tenho hábito de tomar água. Toma um copo, sabe? Tipo, começa com hoje, começa com pouco, né? Eu não tenho. Ah, eu como uma barra de chocolate. Meu Deus! Vamos começar devagar. Hoje vou comer menos, não vou comer inteira, vou comer um pedaço, vou comer. E assim você vai conseguindo, sabe? De forma equilibrada, sabe? Você vai conseguindo encaixar. Não adianta você se restringir, porque a gente tem uma fome que, além da fome, é a fome hedônica, sabe? Que é a fome emocional, que é onde a gente tem aquele desejo afobado por alimentos de alta densidade energética, de alto valor calórico, entendeu? Por quê? Porque é uma fome emocional. Você desperta aquilo na sua mente, na sua cabeça, de uma forma tão afobada, eu não sei qual é a palavra correta, mas que você se desespera e é onde você come mais do que precisa, entendeu? Então, eu acho que se privar não é a solução. Uhum. E caminhando para o final, eu queria que você desse aí 5 dicas para quem tá aí no gás, falando, não, esse ano eu quero mudar, esse ano eu quero comer melhor, eu quero me alimentar melhor. 5 dicas para alguma pessoa aí que tá ouvindo a gente, tá falando, não, eu quero emagrecer esse ano. Dicas assim que podem ajudar ela nesse processo e fazer com que seja mais prazeroso, né? Não seja penoso, como a gente falou, né, no começo. Sim, Não pode ser penoso, tem sim. que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso, sim. Eu acho que pra galera que tá querendo aí começar, né? é, Vamos lá, 5 dicas fáceis que todo mundo pode fazer. Primeiro, beber água, que é de graça, teoricamente, né? Não precisa pagar nada, todo mundo tem água aí à vontade em casa. Criar esse hábito de beber água, então eu acho que é um primeiro passo. Segundo passo, é sempre conciliar uma proteína na sua refeição, né? Porque quando você tem uma proteína, carne, ovo, frango, peixe,
tudo isso são fontes de proteína, você aumenta a sua saciedade, né? Porque a proteína no nosso organismo ela demora mais para ser digerida, né? Terceiro, sempre colocar uma fruta, né, se possível, na sua alimentação, né? Eu acho que fruta é essencial, porque são fontes de fibra, né? E ajuda também na saciedade. Então, assim, tem fast food mais barato do que uma banana, uma maçã, onde você leva prático, carrega em qualquer lugar, cabe em qualquer lugar, uma mexerica, que é só pegar e descascar, né? Tem mais fácil do que isso? Acho que não, né? Quarto, sempre introduzir uma verdura, se possível, uma salada ou um legume nas suas refeições principais, né? Porque isso também vai aumentar a sua saciedade, né? E, se possível, dormir pelo menos 8 horas por dia, porque quando a gente tem um sono regular, né, isso ajuda no processo de emagrecimento. Eu acho que são essas 5 dicas que é super fácil, acho que todo mundo pode fazer, entendeu? Uhum. Sofia, queria te agradecer por você ter vindo e aceitado. Foi muito bom o nosso papo. Acho que esclareceu muita coisa para as pessoas. Eu acho que, com certeza, essa pessoa que está ouvindo a gente aqui está pensando em emagrecer, já tirou várias dicas aqui para conseguir fazer isso de forma prazerosa. Então, eu queria muito te agradecer por você ter vindo. Muito obrigada também, Yasmin. Foi um prazer, né, participar do seu podcast. Gostei muito, foi uma conversa muito legal, né, um papo muito bacana, né? E eu acho que é isso. Hoje em dia todo mundo está voltado para essa área, né? E ninguém sabe como começar, né? Mas eu acho que agora deu um despertar, né? Uhum. Então é isso, gente. Muito obrigada por você que chegou até aqui com a gente. Se você está vendo a gente pelo YouTube, não se esquece de se inscrever se você não é inscrito, de compartilhar para alguém que precisa ouvir esse papo, de curtir, de deixar um comentário, nem que seja um pontinho, só para eu saber que você passou por aqui. E é isso, gente. Espero ver vocês no próximo Bloomcast e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.